Olá, vamos começar mais uma vez um resumo, um comentário da lição da Escola Sabatina. A gente fala aqui nesse canal sempre sobre a lição dos adultos, para a gente poder ter a mente mais aberta e poder aprender um pouquinho mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Por isso eu queria começar com você fazendo uma oração. Fecha o olho, baixa a cabeça, vamos falar com Deus. Paizinho querido, bom Deus de amor e misericórdia, muito, mas muito obrigado, porque o Senhor sempre nos ajuda a aprender coisas maravilhosas nesse dia, nesse momento onde essa pessoa está assistindo esse vídeo especial. Por favor, abençoa ela e ajuda para que esse estudo seja realmente o seu aprendizado para o nosso coração. Cuida de mim, cuida de nós, nos abençoa, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lição da Escola Sabatina falando sobre a aliança do Sinai. Nós estamos estudando essa lição falando sobre o Êxodo. E o primeiro lugar, o primeiro texto que eu preciso ler para você está aqui em Êxodo no capítulo 19, nos versos 4 a 6, que diz assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as águas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse aqui é o verso para memorizar e ajuda a gente a aprender já um pouquinho sobre o que é que essa lição da Escola Sabatina durante essa semana falou para gente. Nós aqui estudamos ou vamos estudar sobre essa aliança no Sinai. E uma coisa que eu gostei muito foi esse desenho que foi colocado aqui para representar a aliança e os 10 mandamentos e o Monte Sinai aqui atrás, exatamente colocando para a gente qual é o ponto principal. Aquele texto que está colocado ali em Êxodo no capítulo 20 não é simplesmente mais um texto, não é simplesmente mais um conteúdo que foi colocado. Na verdade, o texto de Êxodo no capítulo 20 é a própria declaração de que o Deus que nós adoramos é Deus de amor e misericórdia. É Ele quem cuida da gente. Eu vou começar aqui já te contando uma história, quer ver? Ó? Nessa semana que passou, tive o privilégio de fazer o batismo de uma menina, a Bia. E ali, durante a semana anterior, ou semana passada, a gente saiu um dia junto com a família dela, o pai, a mãe dela e ela, para a gente poder conversar um pouco, para poder entender ali se ela tinha alguma dúvida, alguma dificuldade doutrinária. E aí foi muito legal na nossa conversa, no nosso momento, quando a gente pôde entender um pouquinho por que ela queria se batizar, qual era o princípio dela, isso foi muito legal. Mas o que eu achei mais legal foi a última pergunta que ela fez para mim. Eu já tinha levado eles de carro até a casa deles, e ali parado na porta, enquanto conversava, no último momento ela falou assim: tenho mais uma pergunta. Tem gente que fala que Deus não é justo. Como é que eu respondo essas pessoas? E eu falei assim: muito simples, mostra para eles a lei. Porque se eles entenderem a lei de Deus, eles vão entender um pouquinho sobre como Deus é justo. E ela falou para mim, mas não entendi, como assim? Então vamos lá, fazendo um recall aqui, tentando colocar o que é que significa a lei de Deus. Jesus é completamente amor e Jesus é completamente justiça. Porque lá, quando ele cria o universo, ele criou um plano, algumas leis que guiariam todas as criaturas. A gente conhece essas leis como os 10 mandamentos hoje, mas essa lei já vem de muito tempo atrás. Agora, depois que o tempo passou, o ser humano caiu em pecado e nós então fomos longe de Deus, Jesus veio para nos salvar. Mas como é que ele poderia nos salvar se existia uma lei que dizia que todos aqueles que descumprem a lei estão em pecado e quem tem o pecado deve morrer? Muito simples. Ele, o Criador, vem e morre no meu e no seu lugar. Ou seja, ele pagou pela justiça, ele pagou pela lei dele e em seguida ele deu para a gente como presente exatamente a salvação. Para pensar se não é exatamente isso que é o plano da salvação. É assim que Deus nos salva. E foi assim a resposta que eu dei. Ela parou e falou: opa, entendi. Então quer dizer que ele é bom, porque ele é amor, e por isso ele me deu a salvação, mas ele só conseguiu conquistar a salvação pagando por toda a lei ou cumprindo toda a lei. Eu falei: isso, glória a Deus, Bia, você entendeu? Que legal. Aí eles saíram felizes do carro, né? Conversando entre eles. E esse é um ponto principal, porque se eu entendo qual é a lei, qual é a aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Sinai, eu entendo que essa lei, ela não era nova, mas ela começou há muito tempo atrás, exatamente lá na fundação do universo. Quando Deus cria o primeiro ser, ele coloca dentro desse ser o princípio da lei do amor. O tempo se passa,
os outros mundos, os outros lugares são criados, os outros planetas, as estrelas, os sóis, as constelações, todas elas são criadas e o mesmo contexto de amor continua existindo. Por isso, Deus agora entrega para o povo hebreu uma lembrança do que é que eles deveriam seguir, exatamente os 10 mandamentos. Durante essa lição aqui, nós estudamos os capítulos Êxodo 19 até Êxodo no capítulo 20, exatamente, até Êxodo no capítulo 20, no finalzinho ali, e a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre algumas coisas que ele colocou. A primeira coisa é que, se eu vou ali para a lição de domingo agora, eu aprendo que quando Deus leva o povo até o Monte Sinai, a primeira coisa que ele faz é pedir para que eles se cuidem, para que eles estejam de acordo para entrarem na presença dele. Agora presta atenção, eles não demoraram muito para chegar até o Monte Sinai. Foi perto de 3 meses ali, a caminhada era uma caminhada muito longa, era muita gente para andar. Por isso, Deus tira eles do Egito, eles vão até o Mar Vermelho, que também era uma caminhada razoavelmente longa, de alguns dias, mas quando eles chegam até o Mar Vermelho, acontece toda aquela libertação, aquele momento onde eles estão ali atrás com o exército e na frente deles o mar, e agora eles não tinham como sair dali, mas Deus age colocando uma coluna de fogo, eles então passam por dentro do mar a seco, e agora que eles atravessam o Mar Vermelho, eles estão agora já do lado da Península do Sinai, ou muito próximo, onde eles gastam alguns dias ainda caminhando por cerca de 3 meses, e ali quando eles acampam naquele lugar, Deus os mantém em volta do Monte Sinai por um ano. Exatamente isso, eles passaram um ano ao lado do Monte Sinai depois de ter recebido ali a aliança de Deus, os 10 mandamentos, ou seja, todos os fatos que acontecem no entorno disso duram um ano. A lição de domingo, ela falou pra gente com o título de No Monte Sinai. Deus tinha escolhido um monte para que ele pudesse falar com Moisés. E o Monte Sinai foi exatamente esse monte escolhido. Foi naquele lugar onde Deus falou posteriormente muitas e muitas vezes com o povo de Israel. Foi naquele monte aonde Moisés tinha visto a sarça ardente. E a gente tem ideia que ainda foi naquele mesmo monte que Abraão ofereceu o seu filho Isaque como uma oferta ao Senhor. Obviamente, Isaac não morreu naquele momento, mas é aquele mesmo monte, o mesmo lugar aonde agora o Monte Sinai, é o Monte Sinai, aonde eles podem então ter contato com Deus. Parece que aquele lugar é bastante importante, né? Eu brinco com isso, mas a gente precisa parar um pouquinho para entender o que é que acontece aqui, porque a estada de Israel, ou o tempo que eles passaram ali no entorno do Monte Sinai, é um ponto central na narrativa encontrada naqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Afinal de contas, se eu for simplesmente entender quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, esses 5 primeiros livros, eles compõem uma coisa que nós em português chamamos de Pentateuco, mas os judeus, aqueles que primeiro receberam a Bíblia, os 5 primeiros livros, eles chamam de Torá. Torá quer dizer a lei, a descrição das leis. Esses 5 primeiros livros, eles são exatamente Deus se revelando ao povo, Deus salvando o povo, Deus agindo desde a criação até o momento quando ele coloca todos os princípios e leis que o povo deveria seguir. E por que é que Deus coloca esses princípios e essas leis? Porque o povo precisava se achegar ao Senhor. E é esse o chamado que Deus coloca, porque aquele que segue ao Senhor, eles então seriam dedicados a Deus. E aqui é legal como lá em Êxodo no capítulo 19, na lição de domingo ainda está identificado esse texto, né? Em Êxodo no capítulo 19, nos versos 5 e 6, diz assim, ó. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus, falando para Moisés, promete para eles duas coisas. Se eles obedecessem a Deus, se eles estivessem no caminho do Senhor, eles seriam identificados como duas coisas por onde quer que eles passassem. Eles seriam um reino de sacerdotes e depois uma nação santa. O que é um reino de sacerdotes? Ou melhor, quem é o sacerdote? O sacerdote é como se fosse um tradutor.
É esquisito, né, eu colocar esse ponto como se fosse um tradutor, mas só para você poder entender aí. O sacerdote é como se fosse um tradutor, ele não tem poderes sobrenaturais, não é ele quem tem a palavra certa na hora certa, mas é Deus quem tem a palavra certa na hora certa. E o tradutor, o que é que ele faz? Ele pega o que a pessoa que está palestrando, fazendo o sermão fala e traduz para a língua que o povo pode entender. Da mesma forma, o sacerdote. O sacerdote é aquele que ouve Deus falando e dá para população comum, entre aspas, tá? Para a população comum que não está ouvindo a Deus, o conteúdo que Deus falou, ou seja, ele traduz aquele conteúdo. Dessa forma, quando Deus fala que esse povo deveria ser uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, Deus está dizendo que eles seriam aqueles que ouviriam a voz de Deus e iam ensinar os outros povos a fazer exatamente o que deveriam fazer. E o segundo ponto, eu acabei de falar para você, é que eles seriam uma nação santa. O que é ser santo? A gente usa às vezes esse termo de uma forma meio equivocada, tá bom? Tem gente que fala assim, ah, nós que somos santos, como se isso fosse uma classificação de sermos melhores, de sermos diferentes, de termos sido de alguma forma colocados num posto mais dedicado por Deus, mas não é isso que significa. Quando eu falo sobre santificar, quer dizer separar. E quando Deus está dizendo para esse povo que eles seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa, Deus está dizendo para eles claramente que eles deveriam ser uma nação separada. Nada do que acontecesse com os outros povos deveria acontecer com eles, porque eles são o tesouro especial do Senhor, porque eles são um reino de sacerdotes. E eles deveriam sim ser separados exatamente para que eles fossem os sacerdotes que guiariam toda a terra no caminho do Senhor. Essa era a missão do povo de Israel. E na verdade, ainda quando a gente entende aqui, lendo o Pentateuco, nós entendemos que Deus faz um chamado para que esse povo, aonde eles passassem, para que eles impactassem a vida daquelas pessoas, por onde eles passassem, pelo poder de Deus, para que aquelas pessoas, ao ouvirem sobre o poder de Deus, pudessem ser transformadas, para que as nações que eles encontrassem pudessem ser moldadas ou trabalhadas a serviço do Senhor. Veja que legal o que é que Deus deseja para o seu povo. Eles infelizmente não aceitam isso, mas essa aqui é uma conversa para depois. Jesus vem e agora muda o caminho. Enquanto eles estavam ainda seguindo a lei de Deus, eles deveriam continuar seguindo e demonstrar o quanto Deus os abençoava, para que então os povos se interessassem por aquela história e os povos viessem até eles perguntar: o que vocês têm de diferente? E agora eles contariam como o reino de sacerdotes que eles tinham ao Deus Todo-Poderoso. Eu vou parar aqui no final da lição de domingo para a gente poder fazer aquela introdução que eu sempre faço no começo, tá bom? Olá, eu sou o pastor Lúcio e eu queria muito que você estudasse a Bíblia, estudasse a lição da escola sabatina, ou estudasse a Bíblia por meio da lição da escola sabatina junto comigo. Tenho pelo menos duas formas para você ter a sua lição da escola sabatina. Ou você vai até os canais tradicionais e você consegue a sua lição da escola sabatina comprando ela em alguma igreja adventista, solicitando para que alguém faça essa compra para você, ou então indo até uma loja dos céus ou Casa Publicadora Brasileira e ali você compra esse material, também pode ser pelo site da Casa Publicadora. Nós já estamos na lição número 8, então talvez não seja mais essa que você deva comprar, mas sim a próxima lição que vai falar sobre o livro de Josué, exatamente a continuação da história do Êxodo, ou então você pode ir por um meio um pouquinho mais diferente, que é o que eu uso, que eu gosto tanto de ler. Eu acabei de ler minha lição de escola sabatina no meu celular, que está me gravando agora. Eu uso ele nos tablets, eu uso ele no meu computador, inclusive aqui, ó, abaixo, vou levantar para você ver. Aqui está o meu computador e é exatamente nele aqui embaixo que eu estou acompanhando a lição da escola sabatina, porque eu gosto muito de usar o aplicativo. E outro dia alguém me perguntou aqui nesse vídeo como é que eu acho esse aplicativo, como é que eu baixo ele. Duas formas também e eu encerro esse trecho para você poder entender, tá bom? Uma delas é você vindo aqui, ó, nos comentários, na verdade na descrição desse vídeo. Abre aqui, você vai ver que tem um nome dentro do aplicativo do YouTube e logo em seguida tem o começo da descrição desse vídeo. Aí ele tem um mais. Clique no mais, você vai ver que o texto vai abrir e ali tem os links. Basta você clicar, você vai ser direcionado diretamente para as páginas dos aplicativos, ou para você baixar no seu celular Android, ou então no seu celular iOS ou Apple, para que você tenha ele à disposição no seu celular, no seu tablet, como eu já falei para você. O importante é que eu e você tenhamos a lição da escola sabatina na nossa mão, para a gente poder aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Não esquece, Deus
sempre convida a gente para termos um relacionamento com Ele. E é sobre esse relacionamento que a gente está estudando na lição da Escola Sabatina dessa semana. Termino a lição de domingo dizendo assim, ó. Deus o chama ali em Jeremias no capítulo 31, em Êxodo no capítulo 6, em Levítico 26, em Jeremias no capítulo 24, em Hebreus no capítulo 8, em Apocalipse no capítulo 21, no verso 3, dizendo sempre a mesma coisa para esse povo. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse é o chamado de Deus para que esse povo pudesse se entregar ao Senhor. E eles fizeram uma escolha de não estar no caminho dele. Mas esse era o plano de Deus. Lição de segunda-feira. Quando eu vou para a lição de segunda-feira, agora eu entendo um pouquinho mais sobre como é que Deus Todo-Poderoso fala a esse povo. E como é que ele faz isso? Ele agora chama o povo para que eles então ouçam as instruções que Deus tinha dado a Moisés. E as instruções tinham ali coisas muito específicas. Eles deveriam aguardar a chegada de Deus durante algum tempo. Eles tinham pelo menos durante algum tempo, né, para se preparar, mas pelo menos na última semana eles não poderiam comer qualquer coisa, eles não podiam se relacionar de qualquer forma, não podiam falar qualquer coisa. Tinha um procedimento, um processo para que eles pudessem então se preparar para encontrar com o Senhor. Uma vez estava falando com uma cantora bastante famosa, em uma das viagens que a gente fez, e eu achei muito interessante que perguntaram para ela assim, mas por que a gente guarda a lei até hoje? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E ela tomou a frente e respondeu assim, a gente faz as coisas que a gente faz porque se o povo de Israel lá depois de ter saído do Egito foi chamado por Deus para se preparar para encontrar com Deus no Monte Sinai, e eles ali tinham regras muito específicas, até mesmo o relacionamento sexual entre os casais não deveria ser da forma como eles queriam, mas tinham ali um plano específico que Deus colocou, isso tudo está escrito em Êxodo no capítulo 19. Por que que nós não vamos nos preparar para encontrar com o Senhor lá no céu? Porque o povo de Israel estava esperando só para ver Deus em cima do Monte Sinai. Nós estamos esperando para mudar para o céu, para viver eternamente com Deus e para estar junto com Ele para sempre. Eu achei muito legal quando ela falou isso, porque para mim é exatamente isso. Deus chama a gente para que a gente mude a nossa vida. Quando nós sabemos que vamos ter um encontro com Deus, nós precisamos sim mudar a nossa vida. E aí eu digo para você, novamente, como eu já usei o exemplo, nós vamos ter um encontro com Deus. E Deus, ele tem regras muito específicas. A natureza externa de cada pessoa, a pureza externa de cada pessoa ao se preparar para encontrar com Jesus durante aquele momento onde ele apareceria em cima do Monte Sinai, devia refletir a dedicação total a Deus, ao coração deles sendo entregues completamente ao Senhor. Não dava para eles fingirem que eram crentes, não dava para eles fingirem que eram cristãos. E aí eu tenho feito uma série nas igrejas por onde eu tenho passado, usado como base um outro texto bíblico, mas que faço uma aplicação muito clara aqui, faz todo sentido com isso. Quando eu vou falar com Deus, não dá para eu fingir que eu sou cristão. Eu tenho que ser um cristão verdadeiro. Quando eu vou tentar enganar algum ser humano, eu até posso fingir, eu até posso esconder as minhas falhas, os meus defeitos, mas quando eu vou entrar em contato com Deus, não tem nada que eu faça que pode esconder dele a minha natureza particular, porque ele sabe quem eu sou, ele me conhece, ele sabe exatamente como eu fui feito, ele sabe exatamente quais são as características que eu, como ser humano, tenho e quais são as características que eu deveria mudar e melhorar. Por isso ele olha pra gente e nos chama para termos um contato genuíno com ele, mudando coisas exteriores, mas que possam sim afetar a nossa vida interior. Ele não chama a gente para fazer coisas exteriores porque a nossa roupa tá ruim, porque o nosso cabelo tá mal penteado, porque a gente não tá desse jeito ou daquele, não. Ele chama a gente para mudar as coisas exteriores para que o nosso coração também seja mudado. Todas as coisas que Deus pede para a gente fazer no exterior sempre tem uma razão interior. E aí Deus apareceria no Monte Sinai, em cima do monte, com algumas características. Ele trouxe trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem cobriu o monte. E foi dali onde se ouviu um forte som de trombeta, de maneira que o povo inteiro ficou morrendo de medo. Esse som de trombeta, em algum outro momento, nesse capítulo mesmo, né, é descrito pra gente que as pessoas que estavam realmente limpas, realmente se entregando a Deus, alguns deles ainda ouviram Deus falando enquanto Moisés estava em cima do monte, ouvindo Deus dando os 10 mandamentos para eles. É como se Deus recitasse os 10 mandamentos.
Bom, vamos falar sobre os 10 mandamentos de forma bem rápida aqui, porque a lição de segunda-feira ainda fala isso, né? O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, eles são chamados de testemunho em hebraico. Só que a gente pode traduzir essa palavra testemunho como se fosse as palavras da aliança, ou então as tábuas da aliança. O decálogo, ele nunca é chamado de 10 mandamentos, mas ele é chamado literalmente de mandamentos. Porque eles entendem que aqueles não são os únicos mandamentos, não são só 10, mas Deus dá outros mandamentos. E a palavra mandamentos do hebraico, que a gente pode traduzir, ou que a gente pode pegar do hebraico, mitzvot, ela pode ser traduzida também como outras expressões que significam palavra, sentença, assunto, coisa, discurso, história. Agora me chama mais atenção ainda, porque ela pode ser traduzida como promessa ou declaração. Quando Deus dá os 10 mandamentos, ou os mandamentos para Moisés, ele estava fazendo uma promessa para aquele povo. E eu volto para o verso para memorizar, e o texto que eu já li aqui também, em Êxodo 19, no verso 16, que diz que se aquele povo mantivesse a guarda da lei como Deus tinha planejado, Deus ia poder transformá-los em uma nação de sacerdotes e um povo santo. Percebe que Deus tem o plano para esse povo e que eles deveriam sim se entregar ao Senhor. Lição de terça-feira. Na lição de terça-feira, a gente está lendo exatamente sobre Êxodo no capítulo 20. E agora eu chamo a atenção para você sobre duas características de Êxodo no capítulo 20. Achei aqui uma das minhas Bíblias. Nem sei se essa daqui vai ser a melhor por causa do texto, como ele está traduzido, mas eu vou usá-lo aqui, tá bom? Vamos para Êxodo no capítulo 20, e aqui eu encontro exatamente como começa o plano de Deus para que eles pudessem entender o que é, qual era a função dos 10 mandamentos. A primeira coisa que diz aqui é assim, ó, versos 1 e 2, Êxodo 20, nos versos 1 e 2. Deus então falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Para até aqui no verso 2. Porque para eu entender o que são os 10 mandamentos, eu não posso simplesmente partir do verso 3, porque alguns estudiosos, alguns teólogos dizem, inclusive, que os 10 mandamentos não começam no verso 3, mas eles começam no verso 2, que é quando Deus começa a se dirigir a Moisés, dizendo assim: Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. O que é que isso significa? O povo de Israel estava saindo de uma situação onde eles eram escravos. E esse é um ponto muito importante. Porque se eles eram escravos, eles estavam acostumados a terem senhores, a terem proprietários, donos. E como eles estavam acostumados a terem proprietários, donos, quando Deus se coloca na frente deles, ele diz assim: Eu sou um Senhor? Não, não. Ele diz: Eu sou o Senhor. Se tem alguém que é o dono de tudo isso, se tem alguém que tem o poder de dominar tudo isso, se tem alguém que tem exatamente poder, sou eu, Yahvé, o Senhor. Então ele se coloca exatamente como aquela resposta para os anseios deles, para saber, e agora? Nós saímos do Egito, então para que lado nós vamos? Que tipo de coisa nós vamos seguir? Deus primeiro diz: Eu sou o Senhor. A segunda coisa que ele diz é assim: primeiro vocês vão ter que entender que eu sou o Senhor. A segunda coisa que ele diz, ainda no verso 2, é que tirei vocês da casa da escravidão. Então percebe, se tinha algum outro senhor ainda no coração de vocês, se vocês ainda tinham anseios de seguir qualquer outro senhor, qualquer outra pessoa que se colocasse como alguém importante perto de vocês, esqueçam. Eu sou o único Senhor. Eu sou o Senhor, que ainda fui maior, ainda libertei vocês lá da casa da escravidão. E é por isso que agora ele começa a dar exatamente para eles quais são as regras. Eu fico pensando não, eu me lembro da lição da semana passada, quando a gente leu aqui sobre Jesus ser o pão e a água da vida, lembra disso? E aí, ao falar da semana passada, nós dissemos que Jesus, ele deu para Moisés, ou Deus deu para Moisés, o plano do maná. Mas o maná não caía no sábado. E Deus não precisa explicar para eles o que era o sábado, mas ele diz assim: o sábado é um dia santo. Por que ele simplesmente coloca dessa forma? É porque o povo de Israel já conhecia os mandamentos. Eles já sabiam quais eram os mandamentos, inclusive eles conheciam a obrigatoriedade, a importância da guarda do sábado. Por isso, simplesmente eles compreendem, dizendo: tudo bem, o sábado é um dia especial. E quando Moisés recebe agora os mandamentos,
ele não tira da cartola, ele não tira de algum lugar os mandamentos novos que o povo nunca tinha ouvido. Não, eles são somente uma forma é, esclarecida, uma forma talvez resumida, uma forma para que eles pudessem decorar daquilo que eles já entendiam pela lei de Deus. E vamos combinar aqui que a lei de Deus, mesmo Jesus, ele descreve depois a lei de Deus de uma outra forma, porque ele coloca que o ponto principal da lei é o amor. Romanos no capítulo 13, no verso 10, é muito claro em dizer pra gente que o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o próprio cumprimento da lei. O que é o cumprimento da lei? Cumprir, algumas pessoas imaginam que é pronto, terminei, cumpri meu dever. Não, não é isso. O cumprimento da lei quer dizer que é exatamente quando eu consigo entender a completude, quando eu entendi a lei completamente, eu estou cumprindo ela, eu estou validando ela. E se tem uma coisa que valida toda a lei, é o amor. E é por isso que o autor da lição da Escola Sabatina, na lição de terça, escreveu os 10 mandamentos de um jeito diferente. Talvez seja excepcional a gente parar aqui um pouquinho e ler esse trecho. Se você tem a sua lição aí, eu tenho ela aqui, está bem aqui, ó, do meio para baixo, onde tem aqui os números 1, 2, 3, 4. E eu vou ler exatamente esse trecho todo, porque eu achei muito legal. Vamos lá. O primeiro mandamento, ele fala pra gente, explica pra gente como honrar e reverenciar a Deus, dando a Ele o primeiro e mais elevado lugar em todas as situações da nossa vida. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento fala sobre honrar e preservar a posição exclusiva de Deus e não substituí-lo por algum ídolo de qualquer forma, seja física, simbólica ou espiritual. Nossas afeições mais puras permanecem, ou melhor, pertencem ao Senhor. Terceiro mandamento: reverenciar o nome de Deus, o seu caráter e a sua reputação. Muito legal, né? Quarto mandamento: honrar o seu dia de descanso e adoração. Que dia é esse? O sábado. Quinto mandamento: respeitar os pais. Sexto mandamento: respeitar a vida. Sétimo mandamento: respeitar o casamento, as relações que nós temos aqui como seres humanos. Número 8: respeitar a propriedade das pessoas. Número 9: respeitar a reputação dos outros. Número 10: respeitar a si mesmo, para que nenhum desejo egoísta manche o seu caráter. E eu achei muito interessante como é que a gente pode sim compreender os 10 mandamentos, os mandamentos que Deus deu, como esse resumo especial que deve sim falar pra gente. Se você nunca entendeu por que tem tanto não naqueles mandamentos, leia essa outra forma de compreender os mandamentos, que você vai entender que é exatamente a base, o cerne, talvez o resumo principal do que significa cada um dos preceitos e mandamentos de Deus. Por último, ainda na lição de terça-feira, aquele último parágrafo, depois dessas determinações aqui, dos 10 mandamentos, me chamou muito a atenção e eu vou ler ele também completamente, que diz assim, ó, Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, João 14,15. A verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor, um amor expresso poderosamente na forma como tratamos o próximo. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. É exatamente assim que a lei de Deus está determinada, ela foi dividida para a gente compreender exatamente que esse é o sonho dele, o sonho do Senhor, que nós aqui compreendamos o amor a Deus e depois o amor ao próximo. Se eu entendo o amor de Deus, eu não tenho como não ter amor ao próximo. Se eu entendi que eu devo ter o amor ao próximo, quer dizer que eu já recebi o amor de Deus, porque nenhum de nós tem amor em si mesmo, mas é Deus quem dá o amor para mim e para você. É por isso que nós precisamos sim retornar aos 10 mandamentos e entender a complexidade, na verdade, a riqueza de material que existe ali, escolhida exatamente por Deus. Ele começa dizendo quem ele é, depois ele fala qual é a função dele, ou o que é que ele fez, ou seja, ele nos tirou da casa da servidão. Terceira coisa, ele então começa dizendo pra gente que tipo de coisa nós deveríamos fazer no exterior para demonstrar que o nosso coração já foi completamente entregue nas mãos de Deus. É sobre isso os mandamentos do Senhor. É sobre isso, é aqui que está realmente a determinação, a divisão do que é que Deus sonhou para que a sua vida também fosse mudada, transformada. Vamos para a lição de quarta-feira? A lição de quarta-feira,
ela não muda de assunto, ela continua no mesmo assunto, mas ela tenta explicar para a gente o que a Bíblia coloca em outros aspectos, em outros lugares da Bíblia, ou o apóstolo Paulo, ou então os outros trechos do Ih, me fugiram os nomes aqui, dos evangelhos, os 4 evangelhos, ainda bem que voltou, né? Dos 4 evangelhos, ou então como é que o mesmo Pentateuco ainda trata sobre que tipo de lei é essa. Vamos lá. Na quarta-feira, a gente leu sobre as diferentes funções da lei de Deus. E é sobre isso que a gente precisa comentar, porque a gente tem que começar, na verdade, fazendo uma viagem já pelo menos 2000 anos depois, quando eu vou lá para Romanos no capítulo 7 no verso 12, e o apóstolo Paulo, para mim, um dos maiores, se não for o maior teólogo que já existiu, aquele que pega exatamente o que Jesus disse e ele transforma aquilo de forma didática, de forma clara, para a gente compreender a vontade de Deus. Ele fala assim, Romanos 7,12, de fato, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. O que é que significa isso? Vamos parar um pouquinho para entender aqui, ó. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a lei ser santa, ele está dizendo que a lei é separada. Eu já expliquei para você o que significa ser santo. Só que depois ele repete: o mandamento é santo. Por que ele usou lei antes e agora mandamento? Parece que ele está falando de duas coisas diferentes, não é? Porque Deus não tem exatamente somente os 10 mandamentos, mas tudo que saiu da boca dele, tudo que saiu da boca de Deus, se torna para a gente, nós que compreendemos o amor dele, a entrega de Cristo para a nossa vida, a entrega de Deus para nos salvar, se torna para a gente como um mandamento. Por isso ele diz: a lei é santo, o mandamento é santo, é separado para adoração a Deus, mas ele também é justo e também é bom. E aí a pergunta é: você já viu alguém colocando que uma lei é justa e é boa? Eu acho difícil ultimamente a gente ouvir falar isso. Eu não estou falando nada contra um ou outro poder da nossa república, não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu só estou dizendo para você que nós, brasileiros, principalmente, temos um problema em reconhecer as leis como coisas boas. A gente olha para as leis e acha que as leis estão ali tolhindo a gente, mas na verdade o apóstolo Paulo não está falando exatamente sobre a lei, ele está falando sobre a lei para falar sobre o caráter de Cristo, para falar sobre o caráter de Deus. Porque se a lei que reflete o caráter de Deus é santa, justa e boa, então ele está dizendo para a gente que Deus é também santo, justo e bom. Por isso, a lei dele é santa, justa e boa. E é da mesma forma, eu continuo entendendo que o mesmo apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 19, ou então Jesus, né, em Mateus 5,17, ou então João, quando ele escreve também sobre o mandamento de Deus, em João 14, no verso 15, sobre as palavras de Jesus, né, ele diz assim, que a lei de Deus é como uma cerca. Que tipo de cerca? É uma cerca que cuida da gente. As cercas, algumas vezes, são, de novo, tratadas como alguma coisa para tolir, para atrapalhar, para você não ultrapassar, porque se você ultrapassar, você não vai ter direito de continuar caminhando. Mas na verdade, não. A lei de Deus é uma cerca que nos protege de cairmos em situações ruins. É aquilo que faz para a gente um limite específico, onde existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo a morte. É assim que nós temos que entender essa lei de Deus. Essa é uma das funções da lei de Deus. A primeira delas é demonstrar o caráter de Deus. A segunda delas, que é santo, justo e bom, né? A segunda delas é entender que a lei de Deus é uma cerca que nos protege das dificuldades, dos perigos, das complicações e até mesmo da morte. E a terceira coisa que o próprio autor da lição da Escola Sabatina coloca pra gente é que a lei, isso aqui na lição de quarta-feira, tá bom? É que a lei, ela também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa os pecados e transforma a nossa vida. Como assim? Você já dirigiu? Eu gosto, inclusive, de dirigir bastante, dirijo algumas vezes, por alguns momentos muito, mas toda vez que você está dirigindo, você precisa prestar atenção em alguns sinais. Nós aprendemos isso na escola de condutores e a gente descobre que quando eu estou dirigindo, eu preciso prestar atenção nas setas que estão apontando para cá ou para lá, preciso ver os nomes que aparecem, e é muito comum, principalmente quando você pega uma estrada, você encontrar ali o nome de uma cidade, talvez a cidade mais importante daquela região, dizendo quantos quilômetros faltam para aquilo. Essa é uma placa de destino que mostra para você que você está no destino correto. A lei de Deus é também uma placa que aponta para a gente para o destino do cristão. O destino do cristão é imitar a Cristo.
Eu achei muito legal. Hoje, inclusive, coloquei na minha rede social uma brincadeira, né? Um meme que a gente chama. É uma imagem mostrando Jesus como um leão grande, formoso. Paulo dizendo que nós precisamos imitá-lo. Então ele é um leão um pouquinho menor, mas ele também é um leão bonito e tal. E eu não sou um leão, eu sou um desenho, um rabisco de criança, como se fosse um leão. Mas eu estou tentando fazer a vontade de Deus porque o chamado dele é que nós imitemos a Cristo como Paulo estava imitando a Cristo. E nós é que somos chamados para isso. É por isso que a lei de Deus é como se fosse uma seta que nos guia para lá. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, ele usa uma outra expressão para tentar explicar para a gente o que ele queria dizer com isso. Ele chama a lei de paidagogos, na palavra de onde vem a pedagogia, que era exatamente como um guardião ou como um tutor. Alguém que pegava a criança e ensinava as coisas que eram importantes para essa criança durante a vida dela. E essa paidagogos, esse pedagogo, ele ensinava para essa criança tudo o que ele deveria saber para ser um bom cidadão, para ser um bom guerreiro, para ser um bom, alguma função que ele fosse ter. Da mesma forma, a lei de Deus, ela é assim, ela nos ensina, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Por último, ainda na lição de quarta-feira, a gente leu depois da pergunta, que está bem ali no meio, explicando para a gente sobre um último ponto. Na verdade, dois pontos, mas um deles é bastante específico aqui, que é a quarta função da lei de Deus. Vamos recapitular aqui? A primeira função da lei de Deus é que ela revela o caráter de Deus. A segunda função da lei de Deus é que a lei de Deus é como uma cerca. A terceira função da lei de Deus é que a lei de Deus é como uma placa de sinalização, é como um paidagogos, um tutor que nos ensina o caminho a seguir. E agora vem a quarta. A quarta função da lei de Deus é que ela é como um espelho. Deixa eu tentar fazer uma imagem para você tentar colocar aqui na sua cabeça. Imagina que no seu espelho, o espelho que você olha todos os dias pela manhã para escovar seus dentes, para limpar o rosto, tirar aquele negocinho que aparece no canto do olho, a emelinha do olho ali, você de repente colocou a foto de Cristo bem do lado daquele espelho. E quando você olha para o seu espelho, você agora se vê do jeito que você é, mas você sempre tem os olhos em Cristo. Então o espelho te ajuda a enxergar quem você é, para que você possa imitar a Cristo. É por isso que a Bíblia compara para a gente a lei também como um espelho, porque é no espelho onde eu encontro os lugares que eu estou errado. Se eu não tenho tal característica que Cristo tem, eu só vou identificar isso quando eu olho para a lei, quando eu olho para o mandamento de Deus. Porque quando eu olho para o mandamento, eu percebo o quanto eu estou longe do plano de Deus. Por mais que eu tente seguir, eu talvez esteja distante do sonho de Deus para mim. E aí vem a minha função como cristão, que é tentar buscar esse caminho e buscar ao máximo a perfeição, sabendo que eu não vou chegar lá. Porque a perfeição só vem quando a gente chegar no céu. Mas a tentativa de ser cada vez mais perfeito como Cristo foi perfeito, isso é cristianismo. O último comentário da lição de quarta-feira, essa lição de quarta-feira foi recheada, viu? O último comentário da lição de quarta é que aqui o autor ainda coloca sobre as pessoas que dizem que a lei foi abolida por uma falta de entendimento dos textos bíblicos. Quando a Bíblia diz que Jesus mesmo diz, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei. Ele então diz claramente que ele não veio para cancelar, ele veio para fazer a lei, para cumprir, para manter a lei como ela deveria ser. Não como o povo fazia na época, inventando outras coisas, mas para guardar exatamente os mandamentos que Deus deu. Da mesma forma, eu e você precisamos entender que a lei não foi abolida. Eu gosto muito do texto, deixa eu só encontrar aqui. O texto de Romanos no capítulo 3, no verso 31, que me fugiu, ainda bem que eu estou com o computador na frente aqui, né? O texto de Romanos no capítulo 3, no verso 31, que o apóstolo Paulo pergunta claramente: abolimos a lei pela fé? E ele coloca ali: não, vírgula, de maneira nenhuma, vírgula, antes nós cumprimos a lei. Por isso, muita gente aí tem dúvida de saber se deve ou não continuar seguindo a lei de Deus. A lei de Deus continua como uma promessa de Deus, um mandamento para a gente, para que nós possamos continuar seguindo. E se você bem prestar atenção, quem tem problema com a lei não tem problema com a lei, tem problema com poucos pontos da lei, porque a maioria da lei, as igrejas e as pessoas por aí continuam guardando, continuam seguindo. E esse é o chamado de Deus para a gente gente continue sim guardando a lei de Deus e buscando adorar o Deus Yahvé
que nos libertou da terra da escravidão, que tirou o povo de Israel da escravidão e que nos deu um caminho a seguir. Por isso, esse é o chamado de Cristo pra gente. Quinta-feira, vamos lá, é o último dia da lição da Escola Sabatina e a gente encerra com ele, porque a lição da Escola Sabatina de quinta-feira tem o título de A Lei como Promessa de Deus para nós. E ali, a primeira pergunta que está aqui nesse texto já me chama a atenção, porque ela diz assim, ó, leia Romanos 3, os versos 20 a 24, e explique para a gente, né, assim, Paulo foi claro ao ensinar que nós não podemos ser salvos pela obediência aos 10 mandamentos. Então, qual é então o papel dos mandamentos na nossa vida? E eu fiquei aqui pensando, até fui lá dar uma olhadinha na cola, e a cola, a resposta que a lição da Escola Sabatina propõe pra gente, diz assim, os mandamentos de Deus, eles revelam os nossos pecados, mas eles também revelam a necessidade de um Salvador. Esse é o ponto. Não dá pra gente olhar para os mandamentos e achar que nós aqui estamos perdidos. Por quê? Se olharmos só pra gente, estaremos perdidos. Mas o plano não é você olhar só para você. O plano não é você olhar só para dentro de você e ficar procurando uma forma, um jeito de você cumprir o que é que você deveria fazer. Mas o plano é você olhar para dentro do seu coração e dizer assim: Senhor, o que é que falta para mim? Porque eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de alguém que seja o meu salvador, alguém que me pegue do lugar onde eu estou, de tudo que eu consegui fazer, o lugar onde eu consegui alcançar e me leve até a salvação. A salvação não é algo que eu conquisto, a salvação é algo que eu ganho. Olha só que legal, é importante você anotar essa frase aí, viu? Acho que eu nunca mais vou conseguir fazer uma frase tão importante ou tão boa como essa, vai? A salvação não é algo que eu conquisto, eu não tenho como fazer nada para minha salvação. Na verdade, se eu olhar para o plano da salvação, tudo que eu consigo entregar pela minha salvação é o pecado. Ou seja, é o problema. Eu não tenho como entregar a minha salvação, não tenho como buscar de forma nenhuma mais do que o meu pecado. Por isso, Jesus vem e nos dá como um presente a salvação. Jesus é quem dá para você a salvação. Ele não te cobra nada por isso, ele não impede ninguém de pegar a salvação. A única coisa que ele diz para você é: uma vez salvo, agora guarde os meus mandamentos. Ou seja, agora vai lá fazer o proceder que você deveria estar fazendo desde o começo. Tente buscar a excelência, assim como o meu sonho foi sempre esse, que você então entendesse a excelência. Deus tem uma promessa para gente, é a promessa da salvação. Porque a lei de Deus, ela não é simplesmente uma regrinha para eu poder seguir, mas é sim a declaração de que Jesus viria, é a promessa de que Jesus viria para pagar por esses pecados, para cuidar da gente, para dar para a gente uma oportunidade de encontrarmos com Ele lá no céu. Por isso, os 10 mandamentos, eles são como 10 promessas. Exatamente, 10 promessas que Deus fez. E quando eu entendo que o decálogo é a promessa de Deus, que ele vai nos guiar no caminho certo, para que a gente possa, para que ele possa fazer as coisas, as maravilhas por nós, é assim que nós devemos começar a obedecer, né? Corrigindo essa frase aqui, né? Quando eu entendo que o decálogo é uma promessa de Deus, de que Deus vai continuar guiando a cada um de nós no caminho certo, é aí que eu entendo que eu devo simplesmente obedecer aos mandamentos, aos caminhos do Senhor. Certo? Entendeu? Por último, na lição de quinta-feira ainda, lá depois da última pergunta, eu entendo que Paulo afirmou que Cristo é o fim da lei. Não o fim de não vamos mais seguir, mas o fim de é ele quem conseguiu, o único ser humano na face da terra, desde Adão até o último que terá nascido antes da volta de Jesus. Jesus foi o único que conseguiu guardar plenamente a lei que ele mesmo tinha proposto. Por isso, o que nós devemos fazer é simplesmente confiar no poder dele, confiar que ele é poderoso, confiar que é Deus, é ele quem faz todas as maravilhas e entregando nosso coração, entender que ele é o fim, é o resultado. Ele é o propósito, é Ele aquele que nos leva para o céu e aquele que nós devemos entregar a vida nas mãos dele. Eu preciso encerrar, o meu tempo já foi embora, mas eu quero te convidar para que você entregue sua vida nas mãos de Deus, porque é somente entregando a nossa vida nas mãos de Deus que nós aqui podemos ter um propósito na nossa vida para que então nós possamos ser salvos pelo Senhor. Guarde a lei de Deus, faça a vontade dele e permita que ele seja esse fim, essa salvação na sua vida. Vamos orar?
Paizinho querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado porque nós podemos parar um pouquinho aqui e estudar a lição da escola sabatina. Fala nosso coração, nos ensina sempre o que nós devemos seguir e ajuda aqui, Pai, para que a gente possa compreender e continuar fazendo o que a vontade de Deus fala ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você não colocou um curtir aqui, coloca por favor, escreve um comentário. Cada curtida e comentário ajuda esse vídeo a chegar mais longe e alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe você, que essa mensagem seja realmente viva na sua vida. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Fica com Deus.